Olá, sou o Enki e você está na coluna Yoga Bhavani. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre yoga e reencarnação. Como a reencarnação é vista através da tradição espiritual do yoga. De maneira geral, os yogis observam a reencarnação como uma ferramenta para o crescimento espiritual e não como uma certa punição ou, digamos assim, um rebaixamento, uma repetição, repetiu de ano na escola, qualquer coisa assim. Os yogis, eles buscam construir, é claro, vocês já devem ter ouvido falar, visto talvez, alguma coisa sobre Hatha Yoga. Então os yogis constroem, sim, meios para manter esse corpo vivo, saudável, o máximo possível de tempo. Existe, inclusive, uma tradição espiritual chamada Siddha, ou Siddhanta, que buscaram meios de construir um corpo eterno, ou meios, inclusive, de sair, transmigrar de corpos enquanto vivos. Tem um sábio chamado Boganathar que fez isso à exaustão. Ele via o corpo dele estava ficando com defeito, estava envelhecendo, ele abandonava aquele corpo, entrava no corpo de alguém que tinha acabado de morrer e assumia novamente aquela experiência e dando continuidade à experiência encarnada dele. Ele então não desencarnava, ele mudava de corpo pela vontade. Então isso são temas recorrentes em alguns textos da tradição espiritual dos Siddhas, ou também dos adeptos do Tantra no norte da Índia, também conhecem esses temas de maneira profunda. Mas como que o processo reencarnatório é visto na tradição do yoga de maneira geral? É visto pelo viés não da punição, mas pelo viés da continuidade da experimentação. Então o yogi, ele observa o seu reencarne como uma forma de dar continuidade às experiências que para ele ainda são fortes emocionalmente, que ainda levam a ter uma sensação de impacto emocional muito grande. Então, o que a gente chamaria são as carências, aquilo que ele sente ter necessidade, as carências emocionais que direcionam as reencarnações. Não são necessariamente aquilo que a gente chamaria de karma, muitas vezes é o próprio dharma. Você está lúcido, mas você está lúcido de uma carência e você então direciona essa carência para uma experiência num contexto específico. O yoga não vê a encarnação dessa maneira como nós ocidentais, principalmente os espíritas, observam. Tipo, você viveu como meu pai na vida passada, então... Estou falando de forma bem simplista, tá? Então, nessa vida você vai ser o meu filho. Você cortou minha mão na vida passada, então nessa você vai sofrer um acidente. Eu vim aqui para resolver isso, cortar sua mão. Não é isso. Então, o que os yogis observam dentro da experiência deles? Nós somos atraídos para o nosso contexto espiritual por conta de arquétipos ou modelos. A gente é atraído por uma situação onde o modelo espiritual é mais forte, mais vigente. Então a gente não encarna necessariamente com o mesmo grupo de pessoas, mas a gente encarna em situações emocionais que são semelhantes àquelas que para nós internamente são importantes de serem vivenciadas. Então grupos de pessoas que poderiam gerar aquela experiência, são os fatores de atrator para um yogi, do ponto de vista do yogi, tá? Não para um yogi, mas para a gente de maneira geral. Então a gente é atraído para um grupo de experiência e não para um grupo de pessoas específicas. Então no yoga a gente trabalha a reencarnação de uma forma bem despretensiosa. A gente não está muito preocupado em saber quem a gente foi, se a gente foi um grande mestre ou se a gente foi um bandido. A gente não está muito preocupado em saber se os perrengues que a gente está vivenciando agora são perrengues que vêm de uma vida passada ou se a fartura que a gente está vivenciando agora vem de uma vida passada. O que a gente está preocupado é entender qual foi a motivação da minha reencarnação. O que é que motivou eu estar aqui? Então, o foco são as experiências emocionais, as experiências práticas do dia a dia. Então, quando você quer saber o que é que te motivou a vir para cá, o yoga ele começa a observar qual é a média emocional
que eu tenho vertido, que eu tenho entrado em contato no meu dia a dia? Por que isso tem se mostrado tão relevante ao ponto de se apresentar a mim de várias formas, com várias roupagens diferentes? Essa é a principal questão que os yogis observam em relação ao princípio da reencarnação. Então, eles não estão nem aí se eles foram um grande mestre na vida passada ou se eles foram um grande assassino. O que eles estão preocupados é: o que é que me levou a vir para cá agora? Né? Por que essas emoções que eu estou vivendo de maneira mais contundente ou de forma mais repetitiva estão apresentando importância para mim? Tá joia? Então, é assim que os yogis veem o processo da reencarnação, que o yoga, de maneira geral, vê o processo da reencarnação. Se você quiser aprofundar o assunto, deixa aí o seu comentário, ou então no Facebook a gente bate mais um papinho, /yogabhavani.enki. Acessa lá e a gente conversa um pouco mais. Agradeço a você por ter assistido o vídeo. Até o próximo. Carinho, silêncio e presença. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sadavasantam Hidrayara Vinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami.